pouquinho, né? O primeiro item é a gente... Mas pode falar, Zemira. Viu? Uhum. Tô com saudade de todo mundo. No caso aí, Cremilda, eu coloquei na primeira A, eu botei ação declaratória de nulidade, certo? Perfeito, sem problema Aí nenhum. minha dúvida é essa questão declaratória, que quer dizer o quê, Cremilda? Ou pode ser ação de nulidade do casamento? Como você quiser. É porque a sentença de nulidade ou anulação do casamento, ela é uma sentença declaratória, não é? Ela não é uma sentença constitutiva, ela é uma sentença declaratória. Então, por isso é que você pode colocar o quê? Ação declaratória de nulidade matrimonial, ou ação declaratória de anulação de casamento, ou então você pode também optar por ação de nulidade matrimonial, por infringência de impedimento matrimonial, não é? Como você pode colocar também ação de anulação de casamento em outros casos, né? Como o erro essencial. Ação de anulação de casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, porque aí o nome da ação você pode escolher, até mesmo porque ele não é um requisito da petição inicial, tá? Então, não é, a gente pode ficar bem à vontade em relação ao nome do casamento, ao nome da ação. Realmente, o nome da ação nem é um requisito da petição inicial. Agora, eu acho interessantíssimo, né, como eu já havia falado para vocês, né, algumas vezes, que a gente coloque o nome da ação o mais específico possível, já para apontar para o juiz, não é, o que nós estamos buscando dele, não é? Sentença em que momento, em que sentido? O Felipe está perguntando aqui, uma dúvida, a questão não dizia expressamente o valor que ela investiu no carro. Mesmo assim, divide 50%? Sim, Felipe, mesmo assim, dividiria em 50%, tá? Porque aí os regimes de bens, não é? Com exceção da separação de bens absoluta, mas como vocês sabem, eu vou voltar com vocês, né, a falar sobre regime de bens, porque nós ficamos, não é, lá na comunhão parcial. Mas o que acontece? Os regimes de bens de casamento, eles são tão fortes, não é? Que vamos supor aí no regime mesmo legal, a comunhão parcial, não importa se só um cônjuge trabalha, não é? O outro, não é, que não trabalha, por exemplo, mas ele está apoiando o outro, está administrando o lar, não é? Está cuidando do outro. Então, no caso de um divórcio, vai se dividir o patrimônio adquirido na constância do casamento meio a meio, independentemente de quanto, não é, cada um contribuiu, tá? Na comunhão universal, como a gente vai tratar desse regime ainda, tá? A gente vai ver o quê? Que até eu chamo ele de regime do amor, porque tudo agrega. Ele é o único regime de bens que a gente vai realmente agregar tanto heranças quanto doações, tá? E aí você dividiria meio a meio tudo, não é? Que você construiu na constância do casamento e mesmo que você levou para o casamento, tá? Então, não importa aqui quanto as pessoas contribuíram. O único regime de bens, não é, que você poderia fazer divisão de bens adquiridos na constância do casamento de maneira desigual seria na separação de bens absoluta, que você poderia especificar, por exemplo, o seguinte, porque a separação de bens absoluta, ela não é, em regra, ela não comunica bem nenhum. Tanto que, se ocorrer um divórcio no regime da separação de bens absoluta, também chamada de total ou convencional, cada um só fica, né, em regra, com aquilo que está no seu nome. Mas vamos supor, né, eu sou casada no regime da separação de bens com o meu marido e nós adquirimos um carro de 100 mil reais. Mas eu entrei com 60 mil reais e ele entrou com 40 mil reais. Nós poderíamos, no regime da separação de bens e somente nele, especificar essas cotas diferenciadas. E aí, quando a gente viesse a se divorciar, eu receberia 60% do valor do carro e ele receberia 40% do valor, não é? Mas isso daí só é possível, essa divisão que não é equânime, ela só é possível no regime da separação de bens absoluta, tá?
Tudo bem, queridos? Eu posso passar adiante? Então, Cremilda, outra sim, questão. diga, querida. É, na mesma ação, a gente já faz o pedido, no caso da divisão dos bens, não é isso? Sim, De, paz. além da nulidade, a gente já pede a divisão dos bens, na mesma ação, Exata, não é isso? na mesma ação. É como se fosse uma ação de divórcio, não é? Uhum. Só que a fundamentação dela seria exatamente o impedimento matrimonial, do artigo 1521, e você acrescentaria o que nos pedidos, né, além da divisão de bens? Que o juiz, não é, ele concedesse os efeitos putativos a exatamente a Suzane, né, que ela casou realmente, ela contraiu o casamento de boa-fé. Aí, quando você coloca isso, o juiz ele sempre vai tentar privilegiar, no que ele puder, não é, exatamente ao cônjuge de boa-fé. Tá ok? E, e outra coisa, ele ainda tem a penalidade, né? Tem. Penalmente seria. Ah, sim, coitado, né? Ele vai ser condenado criminalmente, né, pelo crime de bigamia, né? A reclusão é de 2 a 6 anos, é uma reclusão muito pesada, né? E o pior, não é mesmo que ele seja primário de bons antecedentes, ele só vai começar a readquirir a primariedade quando ele cumprir a pena todinha dele, independentemente do regime aí, e ele só readquire a primariedade 5 anos após o cumprimento integral da pena. Então, a gente pode ver que isso daí complica demais a vida da pessoa durante muito tempo. Então, queridos, né, a linha A ação que a gente impetraria seria a ação de nulidade matrimonial ou a ação declaratória de nulidade matrimonial, tá? E o item B, exatamente, não é? A Suzana, ela seria privilegiada patrimonialmente, né, na divisão, tá? Passando aqui para a segunda questão. Vitor e Neuma eram casados no regime legal, né, que é a comunhão parcial. Separaram-se judicialmente, isso daqui eu vou ver com vocês ainda, né, a questão da separação judicial e extrajudicial, tá? Porque, como até um de vocês colocou, não é? Só aquela gravação da Cecília, ela gerou dúvidas, eu também, naquele primeiro momento, eu ainda estava assim, né, muito inexperiente na plataforma, mas eu vou voltar ao divórcio e também a gente vai ver as separações, tá? Então, separaram-se judicialmente em razão das constantes traições do marido. Passado 3 meses, Vitor, ainda perdidamente apaixonado por Neuma, né, apesar de ser um marido bem infiel, convidou-a para um jantar e, na ocasião, prometeu solenemente à sua mulher que se manteria fiel se os dois se reconciliassem. Neuma aceitou a oferta do marido e ambos manifestaram frente ao juiz o desejo desta feita sob o regime de comunhão universal de bens. Pergunta-se: a reconciliação seria possível nesses termos? Comente sua resposta. Queridos, primeira coisa, o que acaba com o vínculo conjugal da gente, não é? Ou melhor dizendo, o que faria, não é, que a gente tivesse de casar civilmente com a mesma pessoa se a gente quisesse voltar a ser casada com ela, né? O divórcio, ele quebra o vínculo conjugal, né? Ele quebra o vínculo matrimonial. Ou seja, né, se a gente quiser voltar com o nosso ex-cônjuge, que nós já nos divorciamos dele, a gente teria de fazer o quê? Se habilitar novamente a casamento civil e casar novamente com ele, tá? Mas a separação judicial, eu acho que vocês lembram, né, até daqueles desenhos que eu coloquei no quadro, em círculos, o que vai acontecer? Apesar de todo o recheio do casamento, ele está exatamente na sociedade conjugal, mas a separação judicial, ela só aniquila esse recheiozinho, esse núcleo. Mas o exterior, que é o vínculo matrimonial, a separação judicial não vai realmente atacar, não é? Então, se eu sou separada judicialmente do meu marido, eu não posso me casar com outro homem.
eu só poderia me casar com outro homem se antes eu me divorciasse do meu marido. Então, além de ser separada judicialmente dele, eu ainda teria de impetrar uma ação de divórcio, tá? Para conseguir me liberar desse vínculo conjugal e casar com outra pessoa. Isso significa dizer o quê? Se a separação judicial, ela só acaba a sociedade conjugal, mas não o vínculo matrimonial, eu posso voltar ao status quo anterior simplesmente com uma ação de reconciliação. Então, eu não preciso, não é, me casar novamente com esse marido que eu sou separada judicialmente, para a gente voltar, não é, todos os efeitos do casamento, inclusive o regime de bens, tá? A gente pode mover uma ação de reconciliação. E como a gente vai ver também posteriormente, se realmente nesse momento que esse casal quer se reconciliar, eles não têm nenhum filho que ainda seja menor, não é? Todos os filhos são maiores, todos os filhos são capazes, ou mesmo se eles não tiverem filhos, eles podem até fazer essa reconciliação no cartório por meio de escritura pública. E quando a gente for ver a separação, eu vou ver tanto separação judicial, que é aquela que a gente impetra a ação perante o juízo de família, como eu vou ver também a separação extrajudicial, que assim como o divórcio e o inventário, podem ser feitos também por meio de escritura pública, tá? Então, o casal se reconcilia, tá? Tudo bem. Então, a ação de reconciliação, ela é totalmente possível aí. E eles voltariam ao status quo anterior. Mas nós vimos também no artigo 1639 do Código Civil, né, ainda em sala, a gente viu o quê? Que para eu mudar o regime de bens é necessário uma ação própria, né? Que até o Ministério Público ele tem uma participação obrigatória nessa ação, que vai se ver realmente se terceiros, não é, eles vão poder ser prejudicados ou não com essa alteração do regime de bens. Então, nesse caso aqui da segunda questão, eles não poderiam fazer, eles não poderiam voltar ao estado de casados e mudar o regime de bens numa mesma ação. Primeiro, eles impetrariam o quê? Ação de reconciliação. Aí eles voltariam ao status quo de casados e aquele regime de bens anterior, não é? Ele voltaria a ser realmente, não é? A funcionar no casamento, tá? E posteriormente, em ação própria, assinada por eles, por ambos os cônjuges, né? É que eles poderiam pleitear a modificação do regime de bens, tá? Então, não dá para a ação de reconciliação, não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, você volta ao estado, né, do casamento anterior, e depois, por meio de uma nova ação, você vai pleitear exatamente, não é, a mudança do regime de bens, tá? Então, a reconciliação seria possível, sim, mas não nesses termos propostos por eles, né? Eles voltariam exatamente, né, para o regime da comunhão parcial e depois, né, por meio de uma outra ação, de uma ação de modificação de regime de bens, é que eles poderiam tentar, não é, sair da comunhão parcial e ir para a comunhão universal, tá? E aí, foi muito complicado essa segunda questão? Cremilda, Sim, sou eu de novo. sim, querida. Tu é participativa, né, Cremilda? Ótima, tá ótima, Zelmira. Amor, na minha resposta eu coloquei assim, né, que seria a reconciliação, teria sim condições da reconciliação, mas Certo, para a mudança do regime, só o pedido de autorização do juiz, né, da mudança, eu tudo coloquei bem. assim. Pronto, pode ser também, porque, como eu falei para vocês, né, essa segunda questão também, a gente não viu na integralidade. Por quê? Porque eu só falei para vocês daquelas disposições gerais sobre regime de bens, e se eu não me engano, mas vocês podem me corrigir depois, eu acho que a gente viu ainda comunhão parcial, mas eu não tenho certeza disso, tá? Mas quando eu voltar a falar sobre vocês com regime de bens, eu vou pegar novamente aquelas disposições gerais, não é? Se eu não tiver falado sobre comunhão parcial, depois vocês olham, lindos, no caderno de vocês, tá? Se vocês... Professora, eu tenho Sim, outra pode... dúvida. Sim, sim, Se Juliane. esse casal
tivesse um filho que já fosse de maior, certo? E ele não concordasse com essa mudança de regime de bens, até porque iria afetar ele também, óbvio. Ele E seria parte legítima para entrar com a ação? qualquer pessoa pode, qualquer herdeiro, Juliane, ou Uhum, qualquer pessoa que esse casal tivesse negociado naquele uhum. primeiro regime, na comunhão parcial, seria parte legítima para se contrapor a essa mudança do regime de bens. Tá? Ah, tá. E qual seria a ação, hein, Cremilda? É o seguinte, você impetra uma ação de modificação de regime de bens, não é? Ou ação de mudança de regime de bens, ou ação de alteração de regime de Isso, bens. os cônjuges impetram. E o Impetra. filho, Aí o para seguinte, ter. aí o juiz ele vai fazer o seguinte, ele vai publicar no diário oficial, né, no diário do Estado, né, no diário oficial. Ele vai publicar esse pedido de alteração de regime de bens dos cônjuges e ele vai abrir o prazo de contestação de 15 dias úteis, não é? E aí, não é, nesse edital, o juiz ele vai dar esse prazo, não é? Que qualquer interessado ele pode contestar. Então, esse filho pode apresentar contestação, né? Qualquer pessoa que eles negociaram no antigo regime também pode apresentar contestação, provando só que houve uma negociação deles, né? E pronto. E aí o juiz ele vai analisar, né? Uhum. Depois do prazo da contestação, o juiz abre novo prazo para a réplica, não é, dos cônjuges que querem alterar o regime de bens. E aí ele vai, né, decidir, tá? Tá certo. Tá? Mas Obrigada. é engraçado que essa é uma ação que realmente o juiz ele publica edital, não é? Para que todo mundo tenha conhecimento aí desse pedido. Obrigada, professor. De nada. Lindos, continuando aqui, né? Agora nas questões objetivas, né? A terceira questão, o Ministério Público pode, mediante ação direta, promover a decretação de nulidade de casamento. Então, a gente sabe o quê? Que o único motivo que pode levar realmente o MP a impetrar uma ação de nulidade matrimonial é exatamente por infringência de algum impedimento. Então, vamos ver aqui onde é que tem um impedimento matrimonial por incompetência da autoridade celebrante. Isso daqui não é impedimento matrimonial, como a gente vai ver na próxima semana, é caso de anulação de casamento, né? Mas não de nulidade. B, realizado entre madrasta, que novamente enviuvar-se, e seu enteado. Aqui sim, tem um impedimento matrimonial, não é? Porque eles são parentes por afinidade, não é? Na linha reta, tá? Então, aqui existe realmente, né, um impedimento matrimonial. Então, vocês marcariam aqui a linha B de bola. Vamos para os outros itens. C, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Aqui também a gente vê que não é impedimento matrimonial. E se acontecer isso, seria um caso de se pleitear a anulação de casamento, que também é um dos motivos lá do artigo 1550, né? E D, de quem não completou a idade mínima, não é, para casar. Isso daqui também não é impedimento matrimonial, tá? No máximo, você poderia o quê? Se alguém hoje casa, não é? Porque nós sabemos que não pode haver realmente casamento com pessoa menor de 16 anos. Mas vamos supor que o juiz, né, por algum motivo, por um erro, ele case alguém com 15 anos de idade hoje. Eu diria para vocês, isso daí é caso de nulidade matrimonial? Não é nulidade, porque isso daí não é um impedimento. Apesar de ser proibido o casamento, né, de menores de 16 anos de idade, mas isso não configura um impedimento matrimonial. Então, no máximo, esse casamento poderia ser atacado pela anulação de casamento, porque aí você poderia até pegar esse inciso que está aqui no C, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. E olhe lá, não é? Ainda nós não temos realmente nenhum julgado ainda nesse sentido, né? Nenhum casamento que foi realizado com menos de 16 anos, após a proibição, após a modificação do artigo 1520, eu não tenho notícia, né? Mas vamos aguardar se surge alguma coisa aí para a gente ver qual foi o desfecho, não é?
disso daí, não é? Se o juiz casasse hoje alguém com menos de 16 anos, como é que esse casamento seria atacado, tá? Então, queridos, a terceira questão, o item correto é a B de bola, né? Eu sempre estou mudando aqui a tela, que eu estou com duas telas, uma aqui do Google Meet e a outra do trabalho, tá? Então, se alguém, estou vendo aqui se tem alguma outra mensagem aqui. A quarta questão. Constitui erro essencial sobre a pessoa, não é, de outro cônjuge. Aí vamos lá, tá? A linha A, a doença mental anterior ao casamento civil, que recidivou durante a vida conjugal e que não era do conhecimento pelo cônjuge enganado. Bem, isso daqui até existia antes do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é? Que ele entrou em vigor em 2015. E a gente vai ver quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, ele entra em vigor, o que acontece? Ele revoga o inciso 4 do artigo 1558, né? Então, esse inciso 4, que tratava das enfermidades mentais, ele é revogado. Então, queridos, né, se a gente casa com alguém hoje que já tinha uma enfermidade mental, essa pessoa nos omitiu a enfermidade mental, e a gente vem descobrir na constância do casamento, isso daí não é mais motivo de anulação. Se eu quiser terminar o meu casamento, vai ter de ser por meio do divórcio, tá? Eu não posso mais anular o casamento, não é, por enfermidade mental, tá? Então, a linha 4, né? Então, a linha A não é essencial. Vamos para a linha B, né, da quarta questão. A esterilidade de um dos cônjuges anterior ao casamento e que tinha ciência de sua própria infertilidade. Aí sim, não é? Porque realmente eu sempre tenho de comprovar que a má-fé é o que eu falei para vocês quando a gente até comentou sobre o erro essencial. Por exemplo, né? Eu fiz uma esterectomia total e casei com um homem que eu sabia que ele queria ter muitos filhos, não é? E aí eu omiti a minha esterectomia total. Aí, claro que ele pode, exatamente, não é? Anular esse casamento pelo defeito físico irremediável que não caracteriza deficiência, que não exterioriza deficiência, tá? Agora, vamos supor, eu não sabia que eu era estéril, né? Eu não tinha conhecimento da minha esterilidade. E aí, a partir do momento que eu caso, eu tento engravidar, a gente não consegue engravidar, aí eu vou ao médico e ele diagnostica que realmente eu sou estéril, né? Ora, eu não sabia da minha própria esterilidade, então eu não agi de má fé, não é, com meu marido. Aí não seria o caso, então, de anulação por erro essencial. Se ele quisesse terminar o casamento, seria caso de divórcio, porque aí, não é, eu não estaria de má fé. Como nós sabemos, para o erro essencial ele realmente ser caracterizado, são necessárias a coexistência, né, de 3 circunstâncias. Primeiro, que a característica ela seja anterior ao casamento. Segunda circunstância, que essa característica tenha sido omitida, não é, do cônjuge. E terceira circunstância, quando o cônjuge toma conhecimento dessa característica, até o 3º ano de casamento, a vida em comum se torna insuportável. E assim você teria os pressupostos, não é, para impetrar uma ação de anulação de casamento por erro essencial, tá? Continuando aqui na quarta questão, a linha C, a doença mental que surgiu após o casamento e que não foi percebida pelo cônjuge no prazo de até 3 anos da data da celebração, né? Muito cuidado com essas coisas de doença mental, de enfermidade mental, por quê, né? Porque às vezes a gente está com um vade-mecum que ele está desatualizado. Aí a gente olha o artigo 1557, inciso 4, e ele está lá falando que é motivo para anulação do casamento a enfermidade mental, tá? Mas saibamos o quê? Que esse inciso 4 foi revogado e que a gente não pode mais anular o casamento por enfermidade mental, tá? E D, o defeito físico irremediável, como a má formação de uma perna e que dificulta a locomoção. Também eu não posso anular por esse motivo. Por quê? Eu só posso anular por defeito físico irremediável
aquele defeito físico irremediável que não caracteriza a deficiência. E aqui no item B está bem claro que ele está caracterizando uma deficiência. O que está acontecendo? Ele está dificultando a locomoção. Então, também eu não posso, isso daqui não seria o caso, né, de erro essencial, tá? Então, dessas hipóteses, a única que você poderia levantar como erro essencial seria a B de bola, tá? Ótimo, Zelmira. Alguma dúvida, queridos, em relação a essa quarta questão? Posso passar adiante? Ok. Então, vamos lá. Quinta questão. A respeito da guarda dos filhos, após a separação do casal, julgue os itens a seguir, né? Item 1, o estabelecimento da guarda compartilhada não se sujeita à escolha dos genitores, não é? Realmente, nós sabemos o quê, não é? Que, de acordo com o artigo 1584 do Código Civil, o juiz ele pode determinar realmente, não é, a guarda compartilhada, tá? Então, realmente, ela independeria da escolha dos genitores. Isso até a gente vê aqui no artigo 1584, só para ler para vocês, não é, o artigo, ele vai dizer o seguinte, né, a guarda unilateral compartilhada poderá ser, inciso 2, artigo 1584, inciso 2, decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe, tá? Isso daqui, esse artigo 1584, inciso 2, queridos, ele é até criticado por vários doutrinadores, né? Porque você imagina o seguinte, como é que você poderia querer impor, não é, algo que está exatamente se divorciando ou terminando a união estável, porque está se odiando, não é? Como seria realmente uma coisa complicada? Mas por que esse artigo 1574, esse inciso, né, ele está escrito dessa forma? Porque quando a gente fala em crianças e adolescentes, a gente tende principalmente privilegiar dois princípios, o da proteção integral e o do melhor interesse da criança e do adolescente. Esses dois princípios estão até no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, né, o juiz ele vai verificar se há condições, não é, do exercício da guarda compartilhada por ambos os genitores, mesmo que assim eles não desejem. Tá? Eu sei que isso é muito complicado. Quando realmente esse artigo, não é, ele entrou em vigor, não é, em 2008, essa alteração aí na questão dos artigos 1583 e 1584, ele foi modificado, né, o que a gente vai ver? Que os juízes de família, eles foram com gana, não é, só decretando guarda compartilhada, mas aí depois, não é, a coisa começou a se estabilizar um pouco mais. Então, hoje, a gente vai ver alguns juízes de família, quando verificam que há muito conflito entre o casal e que o divórcio ou a dissolução da união estável não serviriam para pôr fim, não é, aos distúrbios. Se ele decretasse a guarda compartilhada inicialmente, o que os juízes costumam fazer hoje? Eles costumam decretar inicialmente uma guarda unilateral, não é? Quando existe muita briga entre o casal, e posteriormente, né, você pode muito bem converter a guarda unilateral em guarda compartilhada. E quando é que o juiz ele define hoje, já de início, a guarda compartilhada? Quando pelo menos, né, esse casal não está com ódio profundo um do outro, né? Então, as coisas hoje, né, elas estão mais, como é que eu posso dizer, estão mais razoáveis, né? Porque esse inciso 2 do artigo 1584, ele realmente é muito pesado, mas esse inciso 1 aqui da quinta questão estaria certo, né? Que realmente, né, o estabelecimento da guarda compartilhada não se sujeita à escolha dos genitores, né? Que o juiz ele pode decretar mesmo contra a vontade deles, tá? Baseada aqui no inciso 2 do artigo 1584. Professora, enquanto ao parágrafo 2º do mesmo artigo?
deixa eu ver aqui o parágrafo 2º, que ele vai dizer, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Exatamente. A regra, o que é a guarda compartilhada, quando não há acordo. Agora, o juízo, ele pode usar da sua razoabilidade, não é? E ele vê o quê? Mesmo que eles não queiram, né? Vamos supor, um quer exercer a guarda compartilhada, o outro quer exercer a guarda unilateral, e o juiz vai verificar como é que isso daí vai impactar na própria criança, não é? Se eles estão se odiando, porque muitas vezes acontece isso na realidade, um dos cônjuges ou um dos companheiros quer manter a relação, porque está super apaixonado ainda, e o outro quer sair fora. Na maioria das vezes porque já se apaixonou por outra pessoa, né? Então, esse que quer manter a relação, ele vai, quando ele vê que não tem jeito, não é, para impedir o divórcio, a dissolução da união estável, o que ele faz para manter proximidade com o outro? Ele vai lá e propõe a guarda compartilhada. Não é? Ele vai lá e propõe a guarda compartilhada, mas muitas vezes não é nem olhando para o interesse da criança, é porque exatamente quer manter, não é, uma linha de contato com outra pessoa, tá? E se o juiz verifica isso, ele pode exatamente fundamentando, claro, sempre fundamentando a sua decisão, ele inicialmente ir para a guarda unilateral, tá? Porque ele tem que levar em conta principalmente o melhor interesse da criança. Entendi, é porque eu achei ele mais relacionado com esse item 1. Exatamente, é para dar mais reforço ainda, né, ao juiz, exatamente para ele poder impor uma guarda compartilhada, né, ou seja, quando não houver acordo, vai ser decretado o quê? A gente até pensa, quando começa a ler o parágrafo, que o legislador vai dizer o quê? Quando não houver acordo entre o pai e a mãe, será aplicada a guarda unilateral. Mas surpreendente, ele diz o contrário, não é? Quando não houver acordo entre o pai e a mãe, será aplicado o quê? A guarda compartilhada. Tá? A fundamentação também seria esse RESP do STJ, né? O RESP que tem, qual é o RESP? Você pode ler para mim, querida? É o RESP justamente de guarda compartilhada, onde ele diz a implementação da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores. Exatamente. É o RESP 170-7499 do Distrito Federal. 170-7499. 7499, pronto. É de 6 de maio de 2019. Pronto, excelente, ótimo, adorei. Uhum. Pronto, pois é, mas essa questão me gerou, eu até brinquei com um colega, eu disse, é a pegadinha, a casca de banana do conflito, viu, professor? Porque essas questões aqui, não é, elas são da OAB ou do Ministério Público, tá? Eu adoro as questões do Ministério Público, porque elas são realmente bem formuladinhas. E a gente marca e fica cheio de dúvidas, né? Eles conseguem fazer isso, né? Então, né, voltando aqui à quinta questão, a linha primeira estaria verdadeira, né? O estabelecimento da guarda compartilhada não se sujeita à escolha dos genitores, tá? Aí vamos lá para o item 2. Na audiência de conciliação, o juiz deverá instar o Ministério Público a informar os pais do significado da guarda compartilhada, da sua importância, da similitude de deveres e dos direitos atribuídos aos genitores, bem como das sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. É o Ministério Público que informa? Não, né? É o próprio juiz, como a gente vai ver aqui no artigo 1584, né, parágrafo 1º. Na audiência de conciliação, o juiz informará o pai ou a mãe, e não realmente o representante do Ministério Público, tá? O que você pode, qual é a participação que você pode ter aqui do MP nessas ações, tá? Muitas vezes, quando existe muito litígio entre os genitores, o que o juiz pede? Logo, ele pede um parecer do Ministério Público, não é? Que ele quer exatamente buscar aí outro olhar, não é?
E muitas vezes, o que o próprio Ministério Público pode requerer, não é? Ele pode solicitar ao juiz, ou o próprio juiz realmente assim definir um estudo social para verificar, não é, como é que está a criança, como é que é essa dinâmica familiar. Isso não é uma coisa incomum, tá? Somente quando existe muita briga entre pai e mãe, eu pelo menos nas petições iniciais, não é, que os meus alunos de estágio 5 desenvolvem, quando existe algum problema e algum litígio envolvendo criança e adolescente, eu coloco o que nos pedidos, né? Eu já relato nos fatos que seria apropriado a submissão, né, da criança e da família a um estudo social e acrescento lá nos pedidos a realização de estudo social, porque muitas vezes o juiz necessita de outras ferramentas, não é, para sentenciar, ou o Ministério Público, né, para dar o seu parecer. Mas esse item 2 está incorreto, né, porque é o juiz que realmente vai informar dos termos, não é, como será exercida a guarda compartilhada. A linha 3, o descumprimento imotivado de cláusula de guarda compartilhada acarretará a redução do número de horas, né, de convivência com o filho. O que vai dizer realmente, não é acarretará, poderá, não é? Como a gente vê aqui no artigo 1584, né? Parágrafo 4º, né? 1584, parágrafo 4º, ele vai dizer o quê? A alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Então, não acarretará, poderá implicar, tá? E inciso 4, a guarda unilateral será requerida pelo pai ou pela mãe e será conferida ao genitor que revele melhores condições de exercê-la. A guarda compartilhada somente será decretada em se verificando consenso entre os genitores quanto a ela, em ação específica originalmente proposta na forma consensual. Então, a gente vai ver, né, que esse inciso 4 até começou bem, não é? Realmente, a primeira parte dele está correta. A guarda unilateral será requerida pelo pai ou pela mãe e será conferida ao genitor que revele melhores condições de exercê-la, tá? E essas melhores condições, elas não são, não é, no aspecto financeiro, não. É exatamente na melhor qualidade de tempo, não é, que você pode dedicar ao filho, não é nem mais tempo, na melhor qualidade de tempo, não é? Porque não adianta realmente eu estar com um filho pequeno e deixar ele trancado no quarto dele o dia inteiro e eu estando em casa se eu não dou atenção a ele, né? Também é aquele genitor que tem maior desvelo, que tem maior carinho, né? Que ele pode realmente assumir maiores compromissos em relação à vida, né, da criança ou do adolescente, tá? Então, essa primeira parte do inciso 4 está correto, agora o restante está errado, né? Então, aqui, o gabarito seria o quê? A linha A, não é? Estão corretas apenas a assertiva 1, tá? Muito cuidado, né, quando vocês estiverem, né, em qualquer prova, não é, de qualquer concurso, essas frases longas, né, sempre leiam até o final. Principalmente o AB, ela adora colocar um errinho lá no finalzinho da questão, né, contando também com o cansaço da gente, porque como são 80 questões objetivas, né, na primeira fase, aí sempre está contando que a gente está cansando e começa realmente a dispersar, não é, a nossa atenção. Tá? E por último, queridos, não é, a sexta questão. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa, eu sempre estou olhando aqui os chats, né? E a sexta questão vai dizer o seguinte: dissolve-se o casamento válido, né? Ora, o casamento válido, ele só pode ser atacado pelo quê? Não é? Pela morte ou pelo divórcio. Se eu falo em casamento inválido, aí eu poderia atacá-lo o quê? Eu poderia dissolvê-lo pela nulidade, pela anulação ou pela inexistência, tá? Mas o casamento válido, não é? Aquele que não teve vício nenhum, ou aquele que o vício foi consertado com o transcorrer do tempo, como no caso, né,
daqueles casamentos que poderiam ser anulados, mas aí você ultrapassa o prazo decadencial para propor a ação, tá? Então a gente vai ver que esse casamento também se tornaria válido e você só poderia, não é, acabá-lo pela morte ou pelo divórcio, tá? E a gente vai ver também que essa morte tanto pode ser a morte real, que você tem um atestado de óbito, né? Como ela pode ser também a morte presumida com ausência ou sem ausência, tá? Agora, o Código Civil só fala em morte presumida com ausência, tá? Ele não fala em morte presumida sem ausência, porque o que seria uma morte presumida sem ausência? Primeiro, morte presumida é aquela que você não encontra o corpo da pessoa, né? E aí presume-se morte, né? Presume-se que ela morreu. Quando é que ela vai ser presumida morta com ausência? É quando realmente você começa a fazer as buscas em relação a uma pessoa, não é? Realmente a autoridade policial não a encontra, aí você vai ao juízo de sucessões e pede o quê? Para abrir a sucessão provisória. O juiz ele lança um edital que ele vai ser publicado durante um ano, tá? Ele vai ter 3 publicações durante esse ano, e se a contar de um ano da publicação do primeiro edital, essa pessoa presumidamente morta não aparecer, o juiz abre a sucessão provisória. E dessa sucessão provisória você conta mais 10 anos. Se até esses 10 anos realmente a pessoa não reaparecer, o juiz ele abre a sucessão definitiva. E só com a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva é que a pessoa é declarada, não é, presumidamente morta com ausência, tá? Então o legislador, quando ele fala aqui no Código Civil, no artigo 1576, exatamente, né? Ele vai dizer o seguinte, aqui no artigo 1571, melhor dizendo, né? A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, não é? Inciso 2, né? Pela nulidade ou anulação do casamento. Inciso 3, pela separação judicial. Inciso 4, pelo divórcio. Aí o parágrafo 1º, que vai falar dessa questão, vai dizer o seguinte: o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente, não é? Então, o parágrafo 1º aqui, ele só declara morte presumida com ausência. Agora, o que é morte presumida sem ausência? Por exemplo, alguém, não é, embarcou no avião, esse avião, não é, vários corpos foram encontrados, nenhum sobrevivente, não é, mas alguns outros corpos não foram encontrados, não é, mas todas as pessoas que eles encontraram estavam mortas, não é, mas faltaram alguns corpos, e você tem realmente ali a prova de que a pessoa embarcou, porque ela fez o check-in lá no balcão do aeroporto, depois ela entrou, não é? Fez um segundo check-in para entrar na sala de embarque, e ela fez um terceiro check-in para entrar na aeronave. Então, a companhia aérea tem tudo, não é? Dizendo exatamente que ela fez os 3 check-ins, então, que ela estaria a bordo, mas o corpo dela não foi encontrado. E aí, o juiz declararia o quê? Uma morte presumida sem ausência. A mesma coisa em caso de guerra, se alguém, né, se após o término da guerra, até 2 anos depois, a pessoa não reaparece. Também o juiz declara a morte presumida sem ausência. Aí a gente vai, né, questionar, puxa vida, e nesse caso, o que eu teria de fazer? Se o legislador, no parágrafo 1º, ele só coloca, né, que morte presumida só teria realmente validade para dissolver o casamento a morte presumida, né, com ausência. Se o meu marido embarcou nesse avião, todo mundo que foi, o avião explodiu, todo mundo que foi encontrado, né, está morto. O corpo do meu marido não foi encontrado. O que eu faria agora para ir para o estado de viúva? Eu teria de impetrar uma ação de divórcio com citação por edital. Então, isso daí seria um absurdo, não é? Então, a doutrina, majoritariamente, ela vai dizer o quê? Que o legislador esqueceu,
tá? Que tanto a morte presumida com ausência como a sem ausência, ela dissolve, não é, o vínculo matrimonial, tá? O problema que é, vocês estão vendo que é morte presumida, tá certo? Aí muitas pessoas levantam a seguinte hipótese: professor, e se o marido voltar, não é? O juiz declara a morte presumida com ausência ou sem ausência, mas ele não está morto, ele volta e você já está casada de novo, não é? O que vai acontecer? Bem, aí, engraçado que nós não temos ainda resposta para isso, né? Eu me casei com a outra pessoa baseado o quê? Numa sentença judicial que declarou a morte presumida do meu marido, seja com ausência ou seja sem ausência. Então, eu não estou no impedimento matrimonial, eu não estou na bigamia. Eu me casei, eu realizei o segundo casamento fundamentada, amparada numa decisão judicial, tá? Então, eu não estou mais casada com o primeiro marido, eu estou casada com o meu segundo marido. Agora, o problema é o primeiro marido. Ele ressurge e ele é casado. Comigo não é, né? Mas ele está casado, né? O estado civil dele é casado. Aí, nós não tivemos um caso desse que eu conheça aqui no Brasil ainda. Porque se essa pessoa for declarada presumidamente morta e ela reaparece, a gente vai ver o quê? Que ela vai ter de ressuscitar, de se ressuscitar mesmo, né? Porque aí ela vai ter de reativar o CPF dela, a partir daí ela vai reativar, não é, a existência jurídica dela, e depois ela vai, talvez, né, requerer ao juiz que ela saia do estado civil de casada, já que ela está casada com ninguém agora, para poder se casar até com outra pessoa no futuro. Mas a gente realmente não tem nenhum caso ainda nesse sentido, né, que seria até, pareceria até uma tragédia grega, né? Professora, mas essa morte presumida com ausência, Oi? Eu deixei de escutar. Teve um barulho aqui. Eu escutei. Morte presumida com ausência. Sim. Ela tem um tempo determinado, tipo 10 anos, né? Contando aí pelo que a senhora falou, de acho que 1 ano, aí depois mais 10. Exatamente. E ela fica assim, isso. de eterno, se não aparecer, como é que fica? Como é, linda? Desculpe, não ouvi a última parte. Aí, nesse caso, porque contando, né, o tempo, tem 1 ano, aí depois tem mais 10 anos, né? Ele publicou o edital de 1 ano, depois mais 10 anos. Aí depois isso vai aumentando, vai prorrogando, ou fica esse tempo ad eterno? Fica aí com 10 anos, né, quando o juiz ele converte a sucessão provisória em sucessão definitiva, aí ele diz o quê? Que a pessoa que desapareceu está presumidamente morta com ausência. E aí, se essa pessoa que desapareceu, ela for casada, esse cônjuge dela que ficou, ele vai para um estado de viuvez, né? E aí você pode casar com outra pessoa. Certo. Todas as vezes que o juiz declara alguém casar, que o cônjuge de alguém, ele presumidamente morreu com ausência ou sem ausência, esse cônjuge sobrevivente, né, ele vai para o estado de viuvez. Aí pode casar com outra pessoa. Então, vamos ver aqui a questão do concurso, né? Como essa questão é de concurso, ela está bem baseada no nosso Código Civil, tá? Então, vamos ver aqui as opções. Dissolve-se o casamento válido, da linha A, pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade, anulação do casamento, aí já está errada, não é? Porque se é casamento válido, nós sabemos o quê? Que ele só se dissolve pela morte ou pelo divórcio, né? Então, nulidade, anulação, não é? Então, aí já estaria errada, tá? A linha B, pela morte real de um dos cônjuges e pelo divórcio judicial ou extrajudicial, tá? Realmente, né, pela morte real e pelo divórcio, tudo bem, dissolve-se o casamento válido. Agora, atentem que essa questão, ela não está falando somente, tá? Às vezes, essas questões, elas são capciosas, porque a gente, muitas vezes, pode procurar todas as opções possíveis, tá?
como se a questão tivesse certa, se ela só trouxesse todas as opções possíveis para a dissolução de um casamento válido. Mas ela não está dizendo somente, não é? Vamos ver as outras opções aqui. Pela morte real ou presumida de um dos cônjuges e pelo divórcio judicial ou extrajudicial. Essa, vocês estão vendo que essa C, ela está mais completa que a B de bola, né? E a D, pela morte real de um dos cônjuges e pelo divórcio judicial. Então, queridos, eu diria o quê para vocês? A mais completa aqui seria a C de casa. Pela morte real ou presumida de um dos cônjuges e pelo divórcio judicial ou extrajudicial, porque nós podemos tanto mover a ação de divórcio, como a gente também vai poder fazer um divórcio extrajudicial, ou seja, um divórcio em cartório, por meio de escritura pública, acompanhado de pelo menos um advogado, se nós não tivermos filhos maiores ou incapazes, tá? Então, e vocês poderiam até ver, né, que essa questão aqui, a linha C, ela deixa dúvida para quem lembrou o parágrafo 1º, né, do artigo 1571, que vai até dizer o quê? Tudo bem, pela morte real, mas o Código Civil fala que é só presumida com ausência e não presumida sem ausência. Aqui só tem o quê? Presumida. Então, está englobando o quê? Com ausência e sem ausência. Mas aqui, realmente, a correta seria a C de casa, tá? E aí, queridos, vocês acharam interessante as questões? Deram muito trabalho? Ou foi assim, tranquilo? Cremilda, eu achei ela muito confusa, essas muito confusas. Achou? Ô, Zelmira. Eu achei. Eu errei duas, Cremilda. Mas se você errou alguma subjetiva? Não, subjetiva não, só as objetivas. Ai, tá certo. Não, mas aí você não se preocupa, Zelmira, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um segundo trabalho para a gente compor a nossa V2, que ele vale até 6 pontos, e eu posso passar um trabalho extra, tá certo? Para quem quiser melhorar a nota, tá? Quiser uma nota maior, aí não teria problema. Como a gente tem tempo, né? Nós temos até o dia 5 de julho, né? 5/7, então não teria problema nenhum, tá certo? Então, não se aperreie. Tá certo. Quando será postado esse trabalho, hein, Cremilda? Como é, linda? Quando será postado esse novo trabalho? Esse valerá 6 pontos? Provavelmente, Juliane, daqui a uma semana, porque eu estou com muita coisa para me organizar, até nas disciplinas de estágio, né, até a próxima sexta-feira, tá? Então, eu devo estar postando esse trabalho lá daqui a mais ou menos uma semana, ou até o próximo domingo, né, o domingo da próxima semana. Mas aí eu vou dar também um prazo legal para vocês responderem para mim, me devolverem, tá? E outra coisa. E 10 dias. Sim. A questão que você ia nos dar uma nota de aula sobre a questão dos prazos. Ah, tá. Isso daí também, né, eu estou formulando, porque vocês viram até aqueles apontamentos que eu citei, que eu coloquei nas notas de aula? Vocês chegaram a ver? Pronto, aí eu vou colocar um outro apontamento ali sobre os prazos, para quando a gente a nota de aula para acompanhar, certo? Porque prazo é meio confuso. É, isso mesmo. Tá? Eu sei disso, tá? Pois, lindos. Ah, sim, eu sei que vocês têm outra aula agora, né? Meu Deus, nós já são 9h36, eu nem acredito. Lindos, pois, hoje seria isso, né, que eu estaria para trazer para vocês, conversar sobre o nosso trabalho, tá? Dar esse feedback. Aí, na segunda-feira, a gente vai continuar, né, a anulação de casamento, mas aí, agora, né, pelo visto da idade, tá certo? Um maravilhoso final de semana para vocês e até segunda-feira, 8h30 da manhã aqui. Beijo, professor. Beijo. Até segunda, professor. Bom final de semana. A vocês também, lindos. Fiquem em casa. E fiquemos em casa, muito em casa. Tchau, lindos.